Seja bem-vindo, é um prazer imenso ter vocês aqui. Hoje eu quero falar com vocês sobre como ouvir a voz de Deus. Um tema recorrente, que muito é requerido hoje na internet, e algumas pessoas têm dúvida acerca deste tema. Eu gostaria de ler um versículo bíblico com você, que está em João, capítulo de número 10, versículo de número 27, o texto bíblico ele diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Bom, uma das grandes questões que nós temos hoje dentro da vida espiritual das pessoas é que elas se perguntam, e elas perguntam também para as outras pessoas como elas conseguem entender que Deus está falando com elas ou se realmente elas estão ouvindo Deus, sendo que na verdade nós temos uma grande polifonia, ou seja, um alarde de barulhos excessivos na sociedade, e parece que dentro das vias espirituais nós estamos um tanto ensurdecidos. Mas Deus tem falado de diversas maneiras e com certeza eu espero que depois desse vídeo você consiga entender e também discernir se Deus está falando com você e se você conseguiu desobstruir as suas vias auditivas para poder ouvir Deus e tudo que Ele tem falado com a sua vida. Bom, muitas pessoas perguntam às vezes como eu posso ouvir Deus. Talvez você também esteja enfrentando essa dificuldade ou buscando uma direção espiritual para isso. A boa notícia é que Deus fala com seus filhos, com certeza. Mas a pergunta que não deixa calar, será que você está pronto? Ou você está apto? Ou você está na posição correta para ouvir Deus falar? O primeiro tema que eu gostaria de falar com vocês, Deus fala, mas será que você está ouvindo? Um texto ilustrativo que eu gostaria de trazer para você é que imagine uma rádio, que ela precisa se sintonizar na frequência exata, porque fora da frequência ela não consegue transmitir o som que a emissora está transferindo. Logo diante disso, nós, quando temos uma rádio mal posicionada, uma rádio mal ajustada, nós não conseguimos escutar o que a transmissão de rádio está transferindo. Logo assim é com Deus. Às vezes nós pensamos que a voz de Deus ela está fora do eixo, a comunicação de Deus ela está errada ou fora da direção, sendo que na verdade somos nós que estamos fora da frequência do que Ele tem nos comunicado. Então, nós às vezes temos essa dificuldade de nos sintonizarmos sobre a transmissão de Deus e não conseguimos ouvir a voz dele e ficamos um pouco fora do que ele tem direcionado, falado e determinado nesses dias. Um versículo bíblico para a gente, Hebreus 3,15, que diz: Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Ou seja, Deus tem falado, mas existem meios de recepção para esta mensagem. Nós precisamos estar aptos e também conectados para ouvirmos o que ele tem falado a nós. O que nós podemos tirar sobre tudo isso é que o problema nunca está na transmissão de Deus, mas na nossa forma de receber. O problema nunca está no canal que transmite a mensagem, mas no canal receptor. Nesse caso, nós que temos problemas de ouvir a voz de Deus. A segunda questão que nós temos também é que Deus tem muitas formas de falar. A primeira delas é que Deus fala por meio da sua palavra, a Bíblia. O Salmo 119, no versículo 105, ele diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Dizendo que esta palavra, ela dá tanto direção como também iluminação para a vida. Então nós devemos ter sempre a consciência de que além de estar direcionando, Deus também está nos iluminando, prevenindo, livrando e também provendo soluções e também direções. Também é impossível ouvir Deus, se você não está investindo tempo nessa leitura bíblica. A Bíblia é o livro que foi deixado para Deus se comunicar com os homens. E se nós não estamos fazendo a leitura deste livro, será muito difícil entendermos a forma como Deus fala e até qual é o seu linguajar e quais são também os meios que ele fala. Diante disso fica muito claro que a Bíblia precisa ser lida para nós melhorarmos a nossa comunicação com Deus e também para termos melhor forma de interpretarmos e entendermos quando e como Deus fala. A segunda questão é que Deus também fala pelo seu Espírito e João 14, 26 diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo. Ou seja, o Espírito do Senhor fala ao nosso coração, trazendo paz, quietude
tranquilidade, mansidão e toda uma cadeia de um fruto que gera em nós a adequação no Senhor e na imagem do Senhor Jesus Cristo. O Espírito do Senhor, ele fala de diversas maneiras. Ele fala tanto por maneiras naturais, também por maneiras sobrenaturais. Existem meios de Deus falar que são comuns e existem meios de Deus falar que são incomuns. Existem formas que Deus pode falar com você que às vezes foge do seu padrão estético, religioso e do seu protocolo também religioso. Deus pode falar com uma pessoa através de uma música. Tem um caso que eu nunca esqueço de um amigo meu, que ele disse que um dado momento da sua vida, quando ele estava passando por uma penumbra, por um momento muito obscuro e desejando tirar a sua vida, ele estava trancado em um quarto e ele pediu para que Deus falasse com ele e que desse para ele uma última oportunidade. Então ele, pegando uma arma, empunhando sobre sua mão e pronto para disparar sobre o seu crânio, lá no fundo ele ouviu a música do Raul Seixas cantando Tente Outra Vez. Ele entendeu que Deus estava dizendo para ele que ele deveria recomeçar. Então existem formas de Deus falar. Deus pode falar com você através de um outdoor, de uma propaganda, de uma grande marca. Deus pode falar com você através de um comercial. Então Deus pode falar de diversas maneiras. Às vezes nós colocamos Deus sobre uma caixinha de fósforo e minimizamos o seu ser, sua forma de comunicação e restringimos ele, sendo que na verdade Deus é multiforme graça, ou seja, ele tem muitas formas de falar. Deus também fala através de circunstâncias, ou seja, existem momentos que são problemas e esses problemas são momentos de forjaria, onde Deus está se comunicando e falando com você que precisam coisas serem melhoradas e você precisa ajustar outras. Então nós precisamos entender que essas situações providas por Deus, elas também são alguma espécie de Deus estar se comunicando com a gente. Talvez não de forma direta e audível, mas sim na forma prática, e diante disso ele vai se comunicando. Para nós entrarmos dentro da questão de como nós podemos nos preparar para ouvirmos esta voz, a primeira coisa é silencie a sua vida pela oração, ao ponto que você vá desimpugnando a sua vida de todo esse invólucro, de toda esta nuvem de obscuridade que vai tampando, a sua visão da manifestação de Deus e também vai cada vez mais produzindo ruídos e barulhos que atrapalham essa comunicação. Faça com que essa oração se torne um meio de você conseguir silenciar o seu interior e se conformar com as situações que Deus está te conduzindo para você conseguir ouvi-lo. O Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então logo a gente precisa entender que existem momentos que nós precisamos nos silenciar e a oração vai nos levar a isso para nós entrarmos nesse estado de dependência e ouvirmos a voz desse Senhor. Bom, em uma conversa, o silêncio ele é importante e ele é tão importante quanto as palavras. Se uma conversa você apenas desejar falar, a conversa se torna um monólogo, não um diálogo. E Deus deseja às vezes falar, mas nós estamos tão prontos a falar que nós não desejamos ouvir. Então, que hoje nós estejamos mais prontos a ouvir, porque Deus com certeza ele tem desejado falar. O segundo ponto também é a obediência. A obediência é uma das formas de nós ouvirmos a Deus. E dentro do Mateus capítulo 7, versículo 24, o texto diz: mas aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, às vezes, nós não temos edificado a nossa casa sobre um bom firmamento, porque a nossa obediência ela tem estado atrás da nossa autossuficiência, em que tem roubado Deus do controle da nossa vida e nós temos seguido mais o nosso direcionamento. Bom, o maior bloqueio para nós ouvirmos a voz de Deus é a desobediência ao que ele já disse. Então, assim, a desobediência é uma forma de silenciar, de inibirmos ou de obstruirmos o nosso ouvido de ouvir o que Deus está falando. Dentro desse estado final, quando você ouve Deus, você nunca fica perdido, porque ele sempre aponta o caminho certo. Eu gostaria de fazer para você um desafio. Eu desafio você a se acalmar, a parar 10 minutos do seu dia para fazer uma profunda oração. E antes de dormir, quero te convidar
que você desligue o seu celular 30 minutos antes, reserve esses últimos 30 minutos para refletir sobre o seu dia, para ficar totalmente em silêncio, para fazer uma oração a Deus e para que você possa ter um contato com Ele. E na hora que você acordar, não pegue o celular em primeiro momento, reserve 30 minutos do seu dia inicial para Deus, nem que você venha acordar mais cedo, porque com certeza a voz dele perpetuamente continuará falando em seu interior e certamente você receberá grandes dádivas de Deus e você entenderá. Deus fala e você estará apto para ouvir a voz de Deus.